Pode assumir. Tá, tô. Você sabe, né? O grandão passar para frente. Bom, pessoal, bom dia. Acho que a Inês já me apresentou, né? Mas só para a gente se conectar. Até trouxe um slidezinho aqui falando um pouquinho de quem eu sou, mas acho que o mais importante, a Inês já falou um pouco da empresa, eu tenho 42 anos, é porque eu não aceito falar que eu sou madrasta da Giovana, eu sou boadrasta, tá? Então, eu tenho a Elô, de 12 anos, desafio da adolescência, a Bia tem 16 e a Giovana, a Bia tem 6 e a Giovana tem 16. Tá? Sou formada em psicologia e estou atualmente no grupo ReHap como responsável por todas as áreas de gente e gestão. Tá? Queria começar com um sentimento de gratidão que o Gustavo falou, porque vai ser ótimo ter como parceiro o Carlos, né? Vai facilitar muito. Mas acho que o mais importante do que a Inês falou, se ela contextualizou tecnicamente, cientificamente, a minha intenção é trazer o prático, né? O case mesmo. E eu espero, para a gente, tinha todo um contexto, vou tentar simplificar aqui nos slides, mas eu espero gerar algum insight em vocês, nas suas rotinas, nos seus trabalhos. Então, só para eu entender, todo mundo é de RH ou tem alguém de uma área diferente? Todo mundo? Quem não é de RH? Quem não é? Tá. Quais as áreas? Só para... Segurança do trabalho. Você também falou que... Farmácia. Legal, que bacana. Na área de gestão. E a escola é na área de gestão. Legal. Tá bom. Só para... Mas, de alguma forma, vai fazer bastante... Acho que pode contribuir também. Tá? Então, queria começar falando da mudança em si. Vou passar por esse contexto. A Inês já abordou, né, já comentou, mas há 5 anos, quase 6, quando eu entrei na ReHap, a gente estava vendo uma super transformação. Porque pensa que quem criou a ReHap foi um pediatra. Então, ele tinha um propósito de vida enorme, que não era só... Era usar todo esse conhecimento... né, com a criança, do infantil, do desenvolvimento, nas suas lojas. Então, tinha um conceito afetivo que a gente não quer perder, mas, ao mesmo tempo, em 2011, um pouco antes de eu entrar, quase com 29, 27 anos de história, né, então estava bem enraizado esse comportamento, a gente foi comprado por um fundo de investidores americanos, e tem que entregar resultado. Então, e não é proibido, né? A gente trabalhou muito esse conceito com os nossos funcionários. É um outro momento, a família pode escolher o que fazer, a gente tem que prestar contas, então é uma outra relação. Mas a gente não pode perder esse encantamento e esse propósito principal, que é proporcionar diversão e desenvolvimento através do brincar. Então, era um super desafio. Mas, para contextualizar, a ReHap está com 277 lojas. Não é só da bandeira ReHap, muitos não sabem, mas a ReHap, o grupo ReHap é dono da bandeira PB Kids. Então, a gente trabalha com públicos diferentes nas duas bandeiras. Tá? A gente está com mais de 4 mil colaboradores, em loja são 4 mil. Tá? E a gente atende 70 milhões de clientes no ano. Então, eu falo para cada um dos nossos colaboradores, olha o nosso poder, a nossa responsabilidade de impactar vidas de famílias, de crianças, de adultos que adoram brincar. A gente recebe, às vezes, pessoas com algum tipo de problema de saúde, falou assim, que brinquedo é mais adequado? Então, a gente tem uma responsabilidade enorme com os nossos clientes. Tá? Só que, em 2016, a gente sentiu a crise econômica e política, né, na época, já estava acontecendo antes de 2016, a gente sentiu antes da nossa sazonalidade. O que é a sazonalidade? É o momento mais importante de venda para o nosso grupo. Então, julho, a gente tem o terceiro momento, que é quando a gente tem férias, então tem um movimento bastante grande em lojas. Mas outubro e dezembro, que é o último trimestre do ano, a gente faz 70% do resultado da empresa. Vocês terem uma ideia, no passado, quando era uma empresa familiar, nós tínhamos nos primeiros meses resultado final, né, o lucro líquido, ou EBITDA, se a gente não for até o final, negativo.
A empresa lidava com resultado negativo, porque no final do ano conseguia fechar esse resultado. E aí a gente foi implementando novas sazonalidades, por exemplo, Páscoa, mas é um desafio do nosso negócio, só para vocês entenderem o tamanho da nossa situação. Quando chegou na sazonalidade, em outubro de 2016, nós tivemos o pior resultado da nossa história. A ReHap é uma empresa super saudável, então, mas há 5 anos, desde que a gente foi investida, né, pelo Carlyle, nós tínhamos dobrado o nosso resultado. Então, para nós que estávamos nessa história, foi bem difícil. Só que, mais do que difícil, a gente falou assim, poxa, a gente precisa fazer algo. Porque é uma empresa que tem 4.000 colaboradores, são 4.000 famílias que sustentam através da gente. E a gente atende, considerando todo esse propósito que eu estou falando e conectando com vocês. Então, a gente tinha que repriorizar, tinha, na realidade, que priorizar todas as mudanças necessárias para 2017 a gente entrar melhor. Tá? E, de alguma forma, como que eu vou falar, se a gente capturar ou tentar diminuir o gap que a gente fez em resultado neste ano de 2016. Tá? Capturar mesmo, né? Porque era um super desafio. Vocês vão ver no finalzinho o resultado que a gente conseguiu. Mas qualquer mudança para um resultado exponencial, você não pode fazer o mesmo que você estava fazendo. Né? Acho que hoje na vida, né, quando a gente fala de transformação desse mundo VUCA, vocês conhecem esse conceito de mundo VUCA? Volátil, né, incerto, complexo, ou seja, a gente não tem as mesmas as respostas que a gente já tinha no antes, né? Já. E aí eu trouxe aqui, ó, nós tivemos um processo. Eu trouxe só para vocês entenderem, porque o Carlos era o diretor de operações, era meu par. A gente trabalhou de 2016, quando essa situação aconteceu, até julho de 2017. Quando a Inês fez a intervenção, né, para a gente, através disso, conectar todos os nossos 4.000 colaboradores em loja. Nós estamos em todos os estados brasileiros, então a gente tem uma dificuldade, que é a distribuição geográfica, de uma forma humana, afetiva, que é o nosso DNA, nossa cultura, mas explicando os motivos e fazendo eles entenderem e vir com a gente. A gente praticamente... Eu brinco, eu falei, meu marido tinha ciúmes do Carlos, gente, com todo o respeito, porque a gente trabalhou muito intensamente. E como o Gustavo falou, né, quando você impacta a vida de pessoas, você começa a ter medo. Eu falei, meu Deus. E aí tinha uma questão nossa, porque a gente, o Hector, nosso presidente, a gente sabia o que tinha que fazer, mas não era fácil aceitar em fazer. Então tem um embate, né? O corpo já não age, né? E aí eu trouxe o depoimento do Carlos, porque em menos de 1 minuto eu pedi para ele ser honesto também. Falei, fala o que você pensa ou pensou sobre isto, sabendo os resultados que a gente colheu. Então eu queria mostrar para vocês. Já. Aqui na ReHap nós tivemos um processo, há algum tempo atrás, de uma mudança significativa dentro dos nossos processos. E a gente dependia muito do time de regionais e superintendentes, que eles iam ser o canal ativo para que essa mudança pudesse acontecer na empresa. E claramente, como era uma mudança bastante forte e radical, num primeiro momento, um dos nossos maiores receios é que esse time de liderança tivesse numa situação reativa quanto a esse processo que ia acontecer. E uma das metodologias que nós utilizamos para tentar abrir os canais de comunicação com essas pessoas da liderança foi o Neurocoffee. Eu fiquei realmente impressionado como essa metodologia ajudou o nosso time a estar mais aberto a escutar o que deveria ser feito e, no final, nós conseguimos um resultado muito bom com esse time de liderança. Então, a metodologia e todo o trabalho como Neurocoffee, na minha opinião, foram os fatores críticos de sucesso para que esse projeto tivesse atingido os resultados que esperava. E ele tinha voltado de uma viagem. Eu queria ter pego o do Hector, nosso presidente, mas olha, eu vou fazer uma inveja branca. O Hector está em Los Angeles, na Disney, falando com o fornecedor Disney. É o privilégio de trabalhar numa empresa que tem esse produto, né, diversão, alegria, brinquedo.
Mas o Hector, na época, ele falou para a Inês. Ele falou assim, Inês, o Hector entrou antes de mim, ele entrou literalmente em 2011, quando teve o investimento. Ele é sócio, inclusive, do Carlyle. E ele pegou e falou assim, já fizemos muitas mudanças nessa empresa. Essa era a mais desafiadora. E eu estou impressionado como as pessoas que a gente usou como influenciadores, a nossa ponte de contato, né, com os 4.000 colaboradores, estavam minimamente abertos para entender e levar essa mensagem com muito respeito para os nossos colaboradores. Então, acho que é um depoimento sincero do quanto o Neurocoffee nos ajudou num momento bem desafiador. Tá? Para vocês entenderem o tamanho da mudança, a Inês até falou, mostra o cronograma. Depois eram muitas mudanças que a gente faria ao longo de 2017, porque a gente estruturou todo o projeto em 2016. Tá? Mas pensa já em necessidade básica. Se imagina chegando alguém para você agora e falando assim, vou mudar seu salário, vou mudar a forma que você recebe seu dinheiro, que te sustenta ou que minimamente faz você ter o que você quer ou buscar o que você quer. O que você sente? Falem aí para mim uma pessoa. Só de pensar. Hã? Você está... Só que você acabou de vir de um ano, então vamos contextualizar. Boa! Você acabou de vir de um ano que você teve o pior resultado da sua história. Aí só de saber que você já vai ter, o chefe vai conversar, você já fica preocupado, não é? Só que a gente ia fazer isso com 4.000 funcionários. Não era para menos. Qual o seu nome? Kátia. Kátia. A gente trabalhou meses com um simulador para garantir que 277 lojas teriam uma remuneração justa, porque quem trabalha com a parte sindical aqui, tem alguém? Você sabe o desafio. A gente tem 80 relacionamentos sindicais, porque nós estamos no Brasil todo. 80. Mas tem perda salarial, então o que minimamente se aceita, mas se tiver perda eu tenho que repor, mas o que minimamente se aceita numa pessoa que tem uma parte do salário variável é de 5 a 10, me ajuda? Tô menos até, né? Porque tem que repor depois se tiver perda num período, né? Né? Então, assim, o sindicato, quando entra numa negociação, ele também tem uma responsabilidade de dar um retorno para o colaborador, né? Que não haverá perdas, talvez. Perdas haverá, mas haverá alguma contrapartida. Já começaram a entender o contexto? Mas o que a gente mudou? Durante a vida toda, e a ReHap, por ser uma empresa muito afetiva, ela tem funcionários de loja muito antigos. A Jusilene, que é uma regional, começou como funcionária de loja e hoje já passou por gerente, hoje ela é a nossa regional. Tá? Ela tem o nível antes do superintendente que cuida de várias regiões. Ela cuida de uma região de lojas do Brasil. Na realidade, eles tinham um salário fixo e uma parte a comissão. Então, no final, soma. O que a gente fez? Não vou explicar tecnicamente, só para vocês entenderem. A gente transformou todos em comissionistas puros. Puro. Então, ele tem que vender para ganhar. Se ele não vende o suficiente para um salário mínimo, que a gente chama de mínimo garantido, eu pago o mínimo. Na cabeça dele, ele já estava perdendo. Porque eu falei, mas eu tenho que encher o copinho, e se eu não encher o copinho... Então, era muito desafiador. E são pessoas de base, de loja, né, do primeiro nível, que a gente tem que ter muita clareza na explicação. Então, este foi um dos projetos. O segundo, que a gente também mudou, a questão da remuneração dos gerentes. Para quem é de remuneração, sabe que, no início, comissionista, ele alavanca o negócio. Né? Mas, no futuro, quando a empresa está muito grande, para cargos de liderança, não faz muito sentido. Pelo menos no nosso já não fazia mais. Então, com todo momento de crise, a gente estava... Nossa primeira conta, dentro de despesas, são pessoas. Nosso maior gasto depois é locação, porque a gente tem lojas em shoppings. Então, é 80% do nosso custo no ano. E todo mês, a cada ano, a gente estava aumentando o custo de folha de pagamento, mas a venda, por conta da situação econômica do país, não acompanhava. Você já ouviram a expressão abriu a boca do jacaré? Vendas caindo e folha subindo.
Então, a gente tinha um problema. E aí a gente foi muito transparente com os nossos funcionários. Depois eu vou falar aqui da nossa estratégia de comunicação. A gente mudou, então, a forma de pagar os gerentes por atingimento de meta, bônus, e não por comissão. E o desafio da gente fazer várias simulações e ter um plano que as pessoas não perdessem, mas elas fossem desafiadas a vender mais. Porque, assim, a gente conseguiria reverter o resultado do negócio. A gente mudou também a participação nos lucros, que é quando a gente paga no final do ano, né? A gente mudou a estrutura de lojas, então começou em fevereiro, para vocês terem uma noção. Existia um conceito na ReHap de que as pessoas que trabalham no caixa tinham que ganhar muito, e elas ganhavam mais do que o dobro do que o sindicato exigia, porque assim não roubava. Sem tirar o juízo de valores, se está certo ou se está errado, isso não se sustentava mais no negócio, que saiu de 40 lojas e foi para 277 neste momento econômico. A ReHap, no primeiro momento, ela surfou a onda de uma classe baixa, aumentando o seu poder de compra. A gente estava no momento inverso. Tá? Então, nós tivemos, neste caso, nós fizemos uma outra mudança. Nós tivemos que, em fevereiro, substituir 95% das nossas caixas de uma vez só. Porque, na época, não tinha reforma, e aí as caixas não podiam... Eu não podia só fazer uma mudança parcial e trazer novas pessoas ganhando menos, ganhando o que o sindicato exige. Então, o cuidado é não parecer que a empresa estava sendo leviana e não pagar o que é justo. A gente queria pagar o que o mercado regula. Tá? Fica claro? Mas foi o one shot que a gente fala, de uma vez só. E a gente tinha que mudar a assistência médica. A gente só mexeu nas necessidades básicas do ser humano. Saúde só, gente. Vocês entendem o meu susto, o meu medo? Eu rezei, sentei, liguei para Inês. Não, brincadeiras à parte, mas assim, era muito intenso. Eu espero nesse slide, assim, a gente tinha matrizes de risco. Só para vocês entenderem, eram matrizes de risco alimentadas diariamente. Eram 12 riscos gravíssimos. Porque vocês imaginam se, ao comunicar a remuneração variável, as minhas pessoas decidem sair tudo de uma vez. E elas podem fazer isso. O ser humano tem livre-arbítrio. Então, eu precisava garantir uma forma de influenciar, de mostrar que a gente estava sendo justo, mas para eles é desafiador entender, porque é muito diferente do que eles viveram, eles estavam acostumados, né? O hábito que o Gustavo falou. Então, esse é o contexto. Tinha muitas mais coisas aqui, mas eu trouxe as mais impactantes para vocês. Porque, só para vocês, você falou, só para vocês entenderem, quando a gente fez a estrutura, eu não falei dos gerentes. A ReHap tinha um gerente assistente. Então, tinha um gerente de loja e o gerente assistente. Um segundinho na nossa... Quem é de varejo? Tem alguém de varejo? Só eu? Gente, vem para o varejo, é uma delícia. A gente aprende pra caramba. O gerente assistente que eu contratava, olha que privilégio, vinha do mercado, como ele era gerente nas lojas concorrentes. Porque o salário que eu pagava para o gerente assistente era compatível ao de um gerente no mercado. Então, ele vinha com um cargo menor, com a oportunidade, já ganhando mais, mas com a oportunidade de ser um gerente comissionado que ganhava uma fortuna. Vocês terem uma ideia, na pesquisa salarial que a gente fez, os nossos gerentes ganhavam, em média, 90% acima do mercado. Vocês entendem? O varejo não dava, gente. É lindo, como diz o Gustavo, é romântico dizer que e eu gostaria de pagar isso, porque é muito mais fácil, facilita a minha vida como gestora do RH desse negócio. Mas não sustenta o negócio. Tá? E com essa mudança, a gente precisou fazer uma implementação de transição de pessoas, porque a gente criou lojas que não tinham mais gerente assistente. A gente eliminou lojas menos complexas, elas não tinham gerente assistente. Então, a gente fez um xadrez. Por isso que eu te falei que as mudanças foram maiores. E, na época, a gente transicionou mais de 30% dos nossos gerentes. Então, a gente mudou pessoas de lojas ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo. Louco, mas foi bom. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do cronograma do momento da virada.
é da virada, gente. Não é os bastidores, não são os meses que a gente ficou no simulador. A gente fez mais de 100 simulações para garantir coerência em 80 praças sindicais. Tá? Porque é muito diferente uma remuneração em Fortaleza, em Natal, de uma remuneração de São Paulo e Rio, aqui do centro, onde a gente tem empregabilidade maior. Então, é muito diferente. Não era uma solução, uma pílula para tudo. Isso dificultava um pouquinho mais. Tá? Mas é só para mostrar o tamanho da complexidade dos últimos meses, todas as ações que a gente tinha que fazer. E aí, a gente decidiu lá, quando fechou o projeto, trabalhar com uma linha de comunicação muito clara, pelo menos para a gente. Tínhamos que ser verdadeiros. Era um momento nublado. Quando a gente começou a falar, a gente falou assim, o resultado não veio. Estamos aqui, e aí eu ia para vídeos, para a TV corporativa com o nosso presidente, e até o tom, vocês viram que mudou a minha expressão? Até o tom, porque eu me arrepio, gente, vocês não têm noção da intensidade que foi isso. Teve uma época que a minha funcionária falou assim, você estava muito tensa. Eu falei assim, eu tinha que mostrar isso para eles, porque eu não podia chegar lá de uma forma diferente. Eles não iam entender. Porque eu, como ser humano, estava muito impactada, mas eu acreditava que a gente tinha que fazer essa mudança. E eu só ia conseguir se eles viessem comigo. Então, a gente fez uma linha de comunicação muito transparente, mas a gente falou, o tempo está nublado mesmo. A chuva está forte. Se a gente não fizer isso, a gente não vai começar a ver o sol. Porque o que a gente quer, na verdade, para os nossos 4 mil funcionários e para 70 milhões de clientes que a gente atinge, é um tempo muito bonito, com muito sol, para eles brincarem, se divertirem e a gente ser muito feliz. Então, a gente fez todo o processo de comunicação, que eu não vou entrar no detalhe. Depois, quem tiver interesse, eu vou deixar meus contatos, a gente está super à disposição, mas vou focar no NeuroCoffee, que foi no momento de esperança, que é quando tudo já tinha acontecido de caixas, transições de gerentes, e a gente precisava fazer a última, que era a remuneração variável, que era a mais difícil. Tá? Mas a gente explicava que a gente acreditava que se a gente fizesse a mudança, né, na cabeça, a gente podia usar isso a nosso favor e vender mais, garantir os nossos empregos e manter o nosso negócio, manter a nossa empresa com esse propósito que a gente tem. E aí a gente chamou a Inês, ela já falou, né, tudo. Depois eu falo um pouquinho, eu volto aqui na realidade, porque quem é de treinamento, acho que tem umas coisas legais aqui que a gente fez que fizeram toda a diferença. Tá? Mas a gente fez o NeuroCoffee, Inês já explicou de forma geral, esse é o dia que eu chamei meus 30 gerentes regionais e superintendentes regionais, que eu falo que eles são os cargos mais importantes, porque eles fazem a ponte entre nós, lá no mundo de caras, porque é fácil ficar no escritório, quem é de varejo sabe disso, e as lojas que trabalham 12 horas por dia, né, numa sazonalidade, trabalha mais, e trabalha sábado e domingo, vocês conhecem todos, vocês não são de varejo, mas já frequentam, né, e sabem como é desafiador. Eles tiveram o NeuroCoffee antes de entrar para a reunião com o Carlos, onde ele explicava as 2 mudanças mais duras, que era a remuneração dos gerentes e a remuneração dos vendedores. Duras não é uma palavra positiva, a mais desafiadora. Tá? E aqui eu já falei, e eu só expliquei também para vocês a importância deste cargo, né? Então, eles conectam a gente com os nossos 4 mil colaboradores de loja. E aí eu trouxe um depoimento da Ju. Ai, será que está sem som? Ai, desculpa. Vou voltar. Acho que eu fui para frente, Inês. Okay, espera aí. Espera aí. Volta aí para mim na apresentação. A Ju é aquela que eu falei para Jusilê, né? Ju, carinhosamente. Tem 17 anos de empresa. Ela pegou toda essa cultura, ela já foi. Então, imagina para ela comunicar essa mudança para o colaborador e ela ficou muito tempo em Fortaleza, que tem alguma pessoa eles mais afetivos ainda, um pessoal lindo, caloroso. Então, eu falei, meu Deus, como um exemplo. Eu falei, vou pegar o depoimento da Ju, porque se a Ju conseguiu, todos conseguiriam, né? Mas eu vou pôr aqui só apertar aqui, né? Nestor. A minha experiência com a neurodegustação me
me rendeu aprendizados que eu trabalho com eles até hoje. Então, assim, uma das palavras que eu aprendi nessa experiência é se permita, né? Primeiro, se permita experimentar, veja, sinta, né? Ou seja, permita-se sentir o que é que você sente, né, depois daquela situação, e trate a situação, encaminhe nessa situação da melhor forma possível. Eu me recordo que teve uma degustação que eu olhei assim e disse, eu não vou comer isso, né? Algo assim, azul, e eu respirei fundo e disse, eu vou me permitir, né? Eu vou experimentar. E eu me recordo que foi uma experiência fantástica. Foi a degustação que me acalmou, porque ela me remeteu à minha infância, alguma memória da infância, uma coisa que me deixou calma, me deixou tranquila, me deixou consciente, né? Me deixou confiante. É impressionante, é uma coisa incrível que a gente vai sendo direcionada, né, pelo especialista, e a gente vai sentindo, a gente tem que se permitir sentir as emoções e saber em que momento eu vou usar aquilo, né? Bem interessante. E trazendo essas experiências para o dia a dia, para a vida real, falando de empresas, por exemplo, né? Nas empresas a gente trata com muita coisa, né? Com conflitos, com notícias difíceis, com notícias boas, né? Mas assim, independente da situação, eu acho que falando das notícias difíceis, por exemplo, a gente precisa primeiro entender a notícia, tratar essa notícia, se tornar confiante, né? Ou seja, eu entendi, eu estou confiante, e depois a gente desce a notícia. Eu acho que isso foi um aprendizado que ainda hoje eu utilizo nos meus momentos com o time, né? Na minha vida, porque eu acho que as notícias elas precisam chegar, mas a gente tratando elas chegam de forma mais suave para as pessoas, e aí isso vale muito a pena. Então, foi uma experiência fantástica, incrível, que eu gostei muito, tá? E se for possível, eu super indico, né? Ou seja, é uma experiência fantástica e vale a pena, principalmente a liderança, passar por essa experiência. É isso. E a Ju, uma querida, a Ju estava viajando para Teresina, estava no hotel. Eu falei, Ju, cheguei de férias, vou apresentar, mas eu queria que você falasse, né, sobre a tua experiência. E ela fez super... No mesmo dia, mandou o vídeo. Ela falou uma coisa que era o nosso principal objetivo como área de gente e gestão. Que eles nos ouvissem. Que eles entendessem tudo que a gente construiu em mais de 6 meses de trabalho muito duro. Foi trabalho duro mesmo, transpiração. Porque o tempo todo o nosso objetivo era fazer algo que fosse bom, ganha-ganha, fosse bom para o negócio e fosse bom para os nossos colaboradores. Claro que, dentro dessas simulações, nós tivemos uma decisão de dispensar 10% na época do nosso grupo, anteriormente à comunicação, porque essas pessoas performavam mal, das pessoas de loja, então, e elas teriam dificuldade de, nesse novo modelo, conseguir atingir o seu patamar de remuneração, né? Então, nós precisamos fazer isso. Então, tinha 10% de pessoas novas em loja. Mais uma coisinha. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o resultado que eu, particularmente, tenho... Não é nem orgulho para não parecer que eu sou muito humilde, assim, eu gosto de... Mas eu tenho orgulho porque foi tanto trabalho, é gratidão, acho que a palavra correta é gratidão. Foi um trabalho tão duro, com um carinho tão grande pelas pessoas, só 7% dos nossos vendedores não aceitaram o modelo. E a gente brincava com uma hashtag que chamava Vem com a gente. Porque a gente também não sabe. A gente testou no Excel. Excel e PowerPoint aceita tudo. Mas vem com a gente e faz essa diferença, faz essa mudança. E aí a gente cresceu no resultado final da organização. Eu não trouxe o número porque é confidencial, mas a gente cresceu. Do ano anterior, em 2016, a gente não pagou PLR. A gente ficou abaixo do mínimo esperado para o resultado da empresa. A gente cresceu 30% e a gente pagou PLR no ano seguinte. Então, quanto gestora, isso para mim é um resultado muito bacana. E a gente teve... pessoal do sindical, lembra que ele falou 80% de relacionamento? A gente teve 96% de sucesso. Nós tivemos 3
3 regiões sindicais que a gente precisou se envolver, apresentar os números, acompanhar mensalmente pós-mudança, mas do resto, 0 investimento de tempo e de dinheiro da organização. Tá? Claro. Servindo. Deixa eu ir lá com o microfone. Entrei numa parte muito forte agora, né? Eu que entrei atropelando, mas totalmente à vontade, Desculpa. que eu sei que você já está acostumada. Eu estava empolgada. Damasco, que todo mundo conhece, creme X também, e xerém, castanha de caju moída. Os 3 juntos são um espetáculo. Obrigada, Beth. Adorei. Tá, o seu tá aqui guardadinho, tá? E por último, a gente acabou ficando... o penúltimo item deveria ser o último, porque foi o que a gente usou, e aí pegando o gancho com o pessoal de treinamento, para continuar a trajetória, continuar o caminho, passar pela ponte, que foi a evolução da nossa cultura. Então, logo após, a gente instituiu, e todo ano acontece, este ano a gente fez o RIR também, que é reunir, integrar, realizar. Nós levamos todos os nossos gerentes para um hotel e a gente trabalhou a evolução da nossa cultura. O que a gente quer manter, mas o que a gente precisa mudar, porque o mundo mudou, o cliente mudou. E aí a gente apresentou o que eu tenho, agora é muito orgulho mesmo, que eu trabalho numa empresa que acredita que brincar faz bem e nos torna mais felizes. E que o nosso propósito, eu acordo 6 horas e pego 1h30 de trânsito para chegar lá, porque a gente tem um propósito de proporcionar diversão e desenvolvimento. Não é só bagunça e alegria. É isso também. Mas é desenvolvimento através do brincar. E aqui é uma fotinho desse momento. Foi bárbaro. E olha que bacana, eu vou terminar com essa mensagem. Eu não consegui trazer essa foto, porque eu não tinha ela no computador, eu só tinha ela impressa. A gente fez uma brincadeira aqui, uma dinâmica, quem de RH conhece, que é a teia, que fica um pessoal do lado de cá, e aí a gente tem que, o grupo do lado de cá tem que passar o restante para o lado de lá, num determinado tempo, sem tocar na teia de aranha. Né? Pensa que eu, de uma certa forma, era responsável por tudo o que aconteceu. Então, se isso não tivesse sido feito com respeito, amor, isso aqui não teria acontecido. Porque, na realidade, a foto que eu estou tentando expressar para vocês é uma foto que eu estou no grupo e eles me pegam com uma super confiança e falam assim, você vai ser a primeira, Beth, a gente quer você, porque você que trouxe a gente até aqui. Aí eles me pegam, me levam para o lado de lá, para eu começar a ter a visão do todo e ajudar todo mundo a chegar do outro lado da ponte. Muito, né? Então, essa é a minha mensagem. A gente trabalhou muito assessment, a gente fez muitos treinamentos depois, e nosso grande objetivo, desde então, é fortalecer nossa gente para lidar com todas essas mudanças que o mundo VUCA faz acontecer e a gente não tem como não vivê-las. Se não sofrer, é melhor. Então, é fazer com muito respeito, muito amor pelo negócio e pelas nossas pessoas. Acho que era essa a minha mensagem, Inês, tá bom? Tá ótimo. Vocês dizem, tá bom? Obrigada, minha linda. Oi. Espera aí que eu quero dar seu presente enquanto o Thiago depois se conecta acho que a Inês para está com uma questão de horário, mas depois quem quiser falar comigo, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu estou como Elizabeth Strina no LinkedIn. Depois eu passo meu e-mail também, meu telefone. E qualquer dúvida, podem me contactar. Espero que vocês tenham tido algum insight do que fazer ou como fazer nas suas empresas. Foi? Teve? Oi? Elizabeth Strina. O meu nome é bem brasileiro, é com S e T. Elizabeth Strina. E o Igor deve chegar logo menos com a lembrancinha da BTD. Meus contatos que eu também acabei eu ponho. Depois do almoço, eu passo os contatos. Você me passa por WhatsApp, tudo? Bom, gente, obrigada pela atenção de vocês. Inês, obrigado pelo convite. Obrigada, Carlos, gente. obrigado pela intervenção, ajudou muito.